Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param. Om. Então, o Krishna está dizendo que uma pessoa, né, que realmente tomou essa decisão, né, essa resolução, ele alcança, né, uma paz duradoura, né? E ele brevemente deixará de ser um devoto somente buscando a segurança e a prosperidade, né? Ele se torna um devoto buscando o Dharma, né? O crescimento, a evolução, a purificação, né? A elevação, e até ele chegar a ser um ninyazu, eu não sei como o Swami pronuncia, não lembro. Bhakti, um devoto em busca do conhecimento. Ok? Então, de Dharmatma, uma alma nobre, uma alma dhármica, né? Ele passa para um devoto que busca o conhecimento espiritual através da devoção a este processo, né? Ou devoção, qual processo? Eu sou devoto às escrituras de Ishwara. Quais escrituras? As escrituras do Yana, do conhecimento, aquelas escrituras que revelam a real natureza do Atma, Nirguna Atma, do Jiva, né? Então, esta é a minha devoção, né? Aquele que usa a devoção para o crescimento interior e para a libertação do samsara. Ele se torna um Yani Bhakta. Um Yani Bhakta é uma expressão bacana, né? É um Bhakta que busca o conhecimento. Isso é um Yani, é um devoto realmente sábio, né? Esse Yanasu, Yanasu, Jnanasu Bhakta é o quê? É um devoto interessado em conhecer a natureza de Deus, aquilo que, né, a gente tem visto, eu tenho falado desde ontem, né? Qual é o interesse meu? É conhecer, compreender claramente qual é a natureza de Deus. Qual a natureza? Né? Começa com a natureza saguna, e da saguna eu passo para a natureza nirguna. Eu conhecendo a natureza nirguna de Deus, eu conheci a natureza nirguna de mim mesmo, né? O Nirguna Atma do Jiva, né? É o mesmo Nirguna Atma de Ishvara e de Brahma. Porque eu compreendi, eu cresci, desenvolvi e compreendi que Deus é a única fonte realmente segura, a única fonte realmente de pacificação e de felicidade, de paz e de tranquilidade. Do ponto de vista religioso, a gente chama de Deus, de Ishvara. No ponto de vista do Vedanta, a gente chama de Brahman. São dois nomes, né? Um descreve o Saguna Ishvara, que é o Criador, né? E aí o nosso relacionamento é o relacionamento com Saguna Deus, né? Essa inteligência suprema, que é importantíssima, e nós somos gratos por ele, né? Por este princípio inteligente, né? Mas do ponto de vista do Vedanta, né? O mais sutil do sutil, este Deus nós chamamos de Brahman, ou Brahman, né? A pronúncia correta é Brahman, né? Uma vez que eu sei que eu estou interessado em conhecer a natureza nirguna de Brahman, né? Esta é a investigação do Brahman de Nyasa, né? Eu sou devoto a esta inquirição, investigação da natureza nirguna de Brahman. E uma vez eu tenho esse desejo sincero, Krishna dirá no capítulo 10 que está chegando, em algum lugar, ele dirá assim, quando as flores desabrocham em algum lugar, o que vem? A abelha vem. A flor não precisa enviar cartão postal para as abelhas, né? Elas vêm naturalmente. A inteligência, né, de tudo, né, de todos os seres, faz com que esses movimentos ocorram, né, espontaneamente. Da mesma forma, você floresce, né,
nesta transformação, né, de uma prática, né, de devoção inferior até a prática devocional mais superior que existe. E você, quando se qualificar, passando por essas 4 qualificações, né, que foi vista, né, a bênção, você mesmo, né, a bênção de você para você mesmo, né, a autoconfiança, aí depois Ishwara, depois o Guru e as Escrituras, né, aí no final os gurus aparecem em busca de você. Krishna irá elaborar isso no capítulo 10, né? Existe um ditado que diz: você não precisa procurar o guru, você vai fazendo o que você pode e o guru que você merece vai aparecer diante de você, né? E a gente passa por um monte de babagis, né? Por aí, né? Até que a gente realmente desenvolva as qualificações necessárias para entrar em contato com um guru, né? Um guru, a teaching guru, guru que ensina as escrituras do Upanishads, né? E um guru honesto e competente. Para aqueles que sempre, que estão sempre firmes nesta busca da compreensão, né? Devoção comigo, né? Eu concedo aquela yoga de sabedoria, o Jnana Yoga, pelo qual, através do qual os meus devotos alcançam a compreensão Tatvamasi, Aham Brahmasmi, de que o Atma Nirguna é um e não dual, e é o mesmo Atma, o mesmo ser, a mesma existência de tudo e de todos, até mesmo dos objetos inertes, que não têm nenhuma capacidade de compreender isso. As galinhas e os gatos também não têm, mas os seres humanos têm a capacidade de compreender isso, a identidade entre o Atma do ser humano e o Atma, né, do Criador e de Brahma. Ele fala uma coisa muito bacana aqui. Ele diz que o Criador, ele desenha esse universo de tal modo que qualquer desejo que seja, desde que ele seja realmente genuíno, né, ele acaba sendo satisfeito. Se você tem sede por alguma coisa, se esse desejo é algo genuíno e natural, né, o Deus, né, ele vai criar a situação na qual você possa saciar esse desejo, né? Se há fome, né, Deus, Bhagwan, vai fornecer o alimento à criação. Se você tiver que respirar, Deus irá produzir o oxigênio, né? O H2O que existe no ar, né? E se você tiver sede espiritual, o que que Ishvara vai fazer? Ele vai prover, vai providenciar o quê? As escrituras de o Guru, porque qualquer desejo genuíno, né, requer um instrumento, né, através do qual a gente satisfaz aquele desejo, né? Portanto, o guru vai aparecer, o guru virá. As situações ideais para aprendizado virão também. E o autoconhecimento virá. Você será convertido em um Jnani Bhakta, devoto sábio, um devoto que busca a compreensão final. Então, o que Krishna diz é: você certamente, começando de onde quer que você esteja, você alcançará essa paz duradoura. No momento que você se torna um bhakta sábio, você se torna uma pessoa sábia. Por quê? Você busca a sabedoria e não os favores ou as experiências da vida. No verso 2, o que é isso aqui? Que verso é esse, Marcelo? Que texto é esse? É sempre o Gita, no capítulo 2. Ah, sim, esse é é um dos versos mais conhecidos. Você está sofrendo por todos aqueles que não merecem o seu sofrimento. E, ao mesmo tempo, você fica aí com essas palavras sábias, blá, 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 sobre o Dharma e a Dharma, que essa guerra é injusta, isso e aquilo. Aquelas são pessoas sábias que falam aquelas palavras. Não fique repetindo-as como um papagaio. Por que que Krishna está dizendo isso? Porque os sábios de verdade não se afligem nem pelos mortos, nem pelos vivos, né?
É um verso lindo, maravilhoso, porque ele apresenta que os sábios, eles não ficam com todo esse sentimentalismo que começa a girar todas essas elucubrações mentais, né, para justificar as suas decisões confusas de lutar ou não lutar, né? Tudo isso é com base nos seus apegos, né? E aí eles dizem, os sábios, eles não se importam nem com os mortos, nem com os vivos, né? Então, do ponto de vista dos seres humanos e dos seres, dos jivas em geral, né? Existem somente dois princípios, né? É um ser vivo e um ser morto. Quando ele diz que o sábio não se aflige nem com os mortos, nem com os vivos, não existe uma outra categoria além dos vivos e os mortos. Então, o sábio não se aflige com as coisas desse mundo, né, fundamentalmente. E qual é a vantagem de você se tornar tão equânime, tão indiferente a tudo isso, né? É que a tristeza desaparece, né? O sofrimento psicológico desaparece, né? Porque você já não é iludido pelo como é que se diz? Aí, o poder ilusório de Maya, né? Que projeta todos esses namarupas, entre eles muitos namarupas humanos neste planeta, né? Dizem que tem mais de 8 bilhões ainda. E, e aí o indivíduo fala, não, deixa isso aí, não, isso aí é simplesmente os elementos. Mas o que que é isso de elemento? Ah, você não ouviu falar, são os gunas, são as energias primárias. Ah, é tudo guna, assim, é tudo guna. Mas o que que é tudo guna? Ah, não tem cura nenhuma, tudo isso é o Prakriti de Maya só, né? Aí você vai resolvendo e no final fala assim, não, tudo isso somente sou eu, a consciência, né? Então, essa visão vedântica, ela neutraliza o sofrimento e a tristeza, né? Que é derivado da crença de que esses namarupas são reais, né? E que é muito triste ver um Namarupa se dissolver, né? Um Namarupa que eu estava tão, né, apegado, etc. Essas coisas, parte da nossa experiência humana, né? O apego, né? Mas o Yanni, ele vai passando por um processo no qual esses apegos, eles vão se dissolvendo, né? Vão, né, sendo amenizados, minimizados, né? De tal modo que não cause perturbação mental, né? Às vezes os choques são grandes, né? Mas a paz de espírito derivada deste vairagya, desta indiferença positiva, né? Devido à sabedoria, né? Faz de modo que a pessoa experimente uma pacificação mental mais duradoura, né? Krishna está pensando, será que a Arjuna vai aceitar todos esses ensinamentos, né? Será que ele vai achar que isso é uma promessa cega, né? Uma fé cega? Ou será que ele vai botar fé e confiar nas instruções do Krishna, né? Krishna faz uma promessa, uma linha muito importante, quando ele diz que saiba com certeza e declara, ó Arjuna, né? Que aqueles que se voltarem para mim, né? Como é que ele disse mesmo? Ah, eles serão, como é que ele disse naquele verso? Diversas promessas ele fez, né? Declare a todos que os meus devotos nunca perecem, né? Declare aqueles que se voltam para mim estarão livres, né? Livre da dor, né? Do sofrimento. A tristeza desaparecerá. Eles alcançarão essa paz duradoura. As perturbações do dia a dia, derivada dos prazeres e dores, né? Incontroláveis, elas darão espaço para um sentimento de paz e satisfação que não depende das circunstâncias do campo. Portanto, Krishna faz essa promessa. E qual é essa promessa?
Um devoto nunca tem uma queda espiritual, né? Porque ele está apoiado neste relacionamento entre ele e a natureza de Deus, que precisa ser devidamente compreendido. Aí ele fala mais uma vez, muito cuidado, ele nunca sofrerá uma queda espiritual, porque o Swami repete ele, carefully, muito cuidado, ele significa atenção, não estou dizendo que ele não tem altos e baixos, é só que ele não cai, entendeu? Ele simplesmente balança, mas não cai. Lembra aquela história do edifício balança, mas não cai? Então, o devoto espiritual, ele balança, mas não cai, né? Ele nunca vai ter uma queda espiritual. Atenção, os altos e baixos são possíveis, né? Os parábolas, às vezes, são muito difíceis, mas ele jamais irá desabar espiritualmente, porque eles estão apoiados no Senhor, né? Tudo isso muito bonito, né? Simbolismos lindos. Portanto, os meus devotos não perecem. Esta é a minha promessa. Portanto, Arjuna, diga a todo o seu povo, diga a todos do seu exército, né? Que eu irei proteger, e nenhum deles irá perecer no campo de batalha, né? Porque, a princípio, você está lá para matar e morrer, sabendo que você muito provavelmente vai morrer. Não vai morrer ninguém, ninguém vai perecer realmente. Por quê? Vocês se voltaram para o Senhor, e ninguém irá cair espiritualmente. Ninguém irá cometer suicídio espiritual, numa outra linguagem. Krishna continua salientando que existem pessoas que chegam com menos qualificações, outras com mais qualificações. Ele chama de vantagens e desvantagens, eficiências e deficiências, né? Mesmo as pessoas que estão a nível mais básico, né, com mais desvantagens, digamos assim, karmas mais e mais desfavoráveis, ainda assim elas se botam para o Senhor e elas se tornam um bhakta, né? E em seu devido tempo eles alcançarão essa paz duradoura. A desvantagem aqui precisa ser entendida com, como não uma deficiência necessariamente física, né? Sobre o que ele está querendo dizer assim, as pessoas desfavorecem. Então, por desvantagem, entendemos qualquer tipo de deficiência, né? Deficiência física ou mental, emocional, né? Nada se entende, Swamiji, se você disser é deficiência intelectual, deficiência ambiental, deficiência parental, né? Etc, etc. Ou uma pessoa que nasceu numa família de nástica, de ateus, né? Imagine até mesmo um Prahlada, nome de um santo nascido, né, de um pai e de uma mãe demoníacos, né, satânicos, que nunca tiveram devoção por Deus, mas sim né, pelo demônio, né? Na verdade, ele diz, nunca diga Narayana Namaha. Namaha apenas você deve dizer também com esta desvantagem, né, o ateísmo, a descrença, a heresia, uma pessoa, através da devoção, ainda assim pode se voltar para mim e alcançar essa paz duradoura, né? Então, este é o sentido. Quais são as desvantagens? São papas espirituais, né, que faz de modo que a gente nasça, né, em situações tais quais parentes, pais, né, família, sociedade, cultura, momento, né, o momento do Kali Yuga é uma das dificuldades, às vezes. Então, tudo isso são circunstâncias mais favoráveis, mais vantajosas ou menos vantajosas, que são frutos de méritos e deméritos, mas independentemente, né, do passado, o santo, né, está sempre ali, né, como diz aquele jogo de palavras, né, o pecador tem sempre um futuro, né, um futuro de um santo. Ele pode se tornar um santo, né?
Essa meta suprema é a compreensão, ela é definida como autoconhecimento e os frutos, e seus frutos que é a libertação do sofrimento psicológico humano. Libertação a nível macrocosmo, né? Libertação do ciclo infinito, quase infinito, de vida, morte e renascimento. Então, mesmo as pessoas com karmas muito difíceis, né? Eles se voltam para Deus e buscam os objetivos superiores até chegarem ao objetivo mais elevado, que é a libertação do samsara. Mas elas têm que se voltar, elas não podem pensar que elas conseguem tudo por si mesmas, porque isso é vaidade e arrogância, né? Esta é a forma de deficiência maior que existe, né? Esta é a deficiência maior que existe. Vaidade e arrogância. Mas a pessoa inteligente é aquela que sabe, não, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Quem pode me ajudar, né? Quando a gente lança isso para o universo, naturalmente, né, a bênção do Senhor chega, né? Quando a gente vê, é um livro, é uma palavra, é um conhecido, né? Começa a apresentar determinados, né, coisas, né? Palavras, gestos, e quando você vê, você está entrando em contato com as escrituras e encontrando um guru. Todos dependem de Ishvara, né? Até que essa dependência de Ishvara, né, seja transcendida para que a gente seja totalmente livre e independente como consciência. Mas a questão é que depender no mundo e nas pessoas, as coisas é mal furada. E quase todos queremos depender no mundo. Então, o primeiro passo é transferir a dependência do mundo para a dependência do Senhor. Ó Lakshmi, o leão entre os homens, dê-me apoio de sua mão. Shankara escreveu um conjunto de versos em Karavanlabha, Stotram. Shankaracharya não teve nenhuma desvantagem. Ele nasceu com um punho espiritual enorme. Na idade de garotinho, ele já escrevia, né, textos vedantinos no ashram, na idade, acho que 13 anos, alguma coisa assim. Ele tinha muito punha de méritos passados. Ele já nasceu praticamente, né, um yani de alto escalão, de alto nível, né? Méritos de nascimentos anteriores. Ele tinha tudo ideal. Ele sabia que nem todas as pessoas tinham aquele mérito, né? Tinha aquele privilégio, né? Não é privilégio, é mérito. E, portanto, ele escreveu muitos textos, e um deles é o Karavalamba, né? Que significa o quê? O apoio, apoiar. Levadas pelo apoio, Karambalamba é o apoio. Levadas pelo apoio, mesmo as pessoas desfavorecidas alcançam essa paz suprema, né? Você se apoia em Deus, se apoia nas Escrituras mais para frente, né? Então, e a questão é quem são essas pessoas desfavorecidas, né? Com menos punha espiritual. Então, o Krishna aqui dá alguns exemplos. Ele fala assim, olha, é meio controverso esses exemplos, né? Vocês talvez fiquem, né, meio bravos comigo, né? Então, a primeira pessoa desfavorecida é uma pessoa que viveu nascimentos pecaminosos no passado. Então, por isso ela nasce num ambiente não propício ao desenvolvimento espiritual. E aí ele dá um exemplo de um santo que nasceu de um pai demoníaco, né? A desvantagem era enorme, né? A família era o oposto de uma família conducente ao desenvolvimento espiritual. Apesar de ter uma família tão horrível, né? Esse indivíduo, né? Ele buscou a espiritualidade. Mas o Swami aqui ele vai apresentar mais elementos de psicologia.
Quando você tem que fazer isso, é como se você tivesse que nadar contra uma corrente muito forte, né? Quando você nasce, quando você, para aqueles que gostam de barco, de vela, né? Sabe que se você pega a corrente, o vento certo, aí o que eles chamam de easy sailing, né, não? Aí é muito fácil, né? Mas se você não consegue pegar o vento e a corrente justa, o sailing é muito difícil, né? Aí você tem que remar contra a corrente, né? Então, alguns de nós nascem com o vento a favor, outros nascem com o vento contra, né? Eu me classifico mais ou menos no meio, de repente eu tinha muito ventos contra, né? Mas ainda assim tudo é possível. Ele diz que a vida religiosa da pessoa, ela é obtida, desenvolvida, tudo que nós somos, né, ocorre principalmente na infância, nos primeiros anos de vida, né? Nos primeiros anos de vida, o indivíduo não recebeu nenhum amor, até mesmo dentro do útero, né? O indivíduo, a criança já está recebendo as impressões do meio ambiente externo, a mãe, né? E ela vai absorvendo tudo isso. Ela vai sendo influenciada por todas essas impressões externas. Aí, quando ela nasce, mais ainda, essas crianças que nasceram, né, de pais que abandonaram eles, né, nasceram e não obtiveram amor, que é o nutrimento mais fundamental, elas se encontram em situações muito desvantajosas mesmo, né? E assim também as pessoas que nasceram em ambientes de ateus. Isso se torna uma corrente contrária, né? Um obstáculo. E a pessoa diz, por que que eu nasci numa família assim, né? Então, é papa, sim, é papa, então eu fiz muitas coisas ruins, eu tive uma origem pecaminosa. Então, então esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, ele está falando aqui, que são outras circunstâncias, ele fala que mulher, nascer no corpo de uma mulher também é dito uma circunstância menos favorável, né? Estria significa mulheres. Não diga estria, papa, né? Mulheres de origem pecaminosa. Não deveria ser interpretado assim. Papa, origem pecaminosa, é um grupo de pessoas que não têm uma atmosfera propícia, né? Isso eu já falei. Vocês, senhoras, atenção, né? O próximo grupo, estria, mulheres, eles são pessoas desfavorecidas. Naturalmente, a desvantagem, eu vou falar mais tarde para sem ofender as mulheres. Mas por que que eu toquei nesse assunto? É porque na cultura védica, há alguns milhares de anos atrás, as mulheres, elas não tinham oportunidade de estudar, de ler e de submeter as escrituras. Nada disso era possível para as mulheres. Então, os sábios eram todos homens. As mulheres eram dadas outras funções, reprodução, isso e aquilo, cuidar da família, né? Então, dentro da tradição, assim, a gente pega aqui e ali que o nascimento naquela época era dito de uma mulher, um nascimento que não era conducente ao autoconhecimento, porque a mulher deveria voltar como homem para ter acesso às escrituras e ao guru, que não era permitido. Então, desse ponto de vista, às vezes aparecem esses conceitos, tá? Mas aqui ele está sendo muito diplomata e dizendo, ó, vocês não reajam, né? Eu vou explicar mais tarde a coisa direitinho, né? Então, o próximo grupo de pessoas desvantajadas, né? São aqueles, né? Aqueles mais inferiores na escala social, né? São são os Sudras, né? E os Vaisyas, né? So, que é o Brahmana, o Brahmana é a classe mais intelectual, mais social, mais elevada, né? Mais intelectual, e são os padres, né? Os mestres, os filósofos, né? Então, são os Brahmanas, né? Os Kshatriyas são o quê? São aqueles, os guerreiros, aqueles que mantêm a ordem através das forças policiais, do exército, isso antes da corrupção entrar nas forças do exército e da polícia também, né? Então, eles eram ali para manter a ordem, né? Então, é uma outra classe dentro daquelas quatro classes dos Vedas, né? E depois tem o Sudra, que são
os operários, aqueles que são mais tamásicos, sem cultura, sem conhecimento, e que só servem para fazer trabalhos repetitivos, né, por uma questão kármica, né? Então, esta é a última das categorias, a mais tamásica, né? Então, a mais desfavorecida. Imagina, uma pessoa nasce como um operário, mas um operário absolutamente sem nenhuma qualificação, tá? Ganhando salário mínimo, carregando saco de cimento, como eu vejo algumas pessoas lá onde eu moro, né? Para ganhar um saco com um salário mínimo. E essas pessoas realmente, né, elas têm uma desvantagem enorme no que tange o crescimento espiritual. Eles são Sudras, né? E os Vaishyas são diferentes, são os comerciantes, aqueles que fazem negócios, são as pessoas de negócio, né? Então, essas pessoas de negócios, elas são ditas serem um pouco menos favorecidas do que os Brahmanas e dos Kshatriyas também, entendeu? Porque elas são muito rajásicas, elas estão concentradas só na prosperidade material, né? A gente já viu isso em outras passagens, ou a gente viu isso já um pouco no Gita, e eu acho que a gente vai ver isso de novo, mais para frente de novo. É o conceito das castas da cultura hindu. Então, tem aqueles que já nascem, o nascimento é mais favorável para o desenvolvimento e aqueles que têm que nadar contra a corrente. Vedanta, o que é mais importante aqui é que Vedanta é principalmente para aqueles que buscam a sabedoria, o conhecimento, o autoconhecimento. Sabedoria é algo que está conectado apenas com a sua mente, não com o intelecto. A mente e o intelecto, não com o seu corpo físico, né? Já o general, os elementos, né, que compõem o exército ou força de ordens, ele deve ter uma condição física muito boa, né, forte, musculoso, etc. Vedanta não, né? Você está lidando com o Sukshma Sharira, né, o corpo sutil, mente, intelecto. Então, o seu objetivo é obter o conhecimento. E como o conhecimento, né, a devoção pelo conhecimento é a devoção mais elevada, porque é através do conhecimento que você colhe os frutos finais, que é essa paz duradoura, né? Então, é considerado as condições mais favoráveis, um bom intelecto, né? E uma mente contemplativa, uma mente capaz de estudar, refletir, né? Uma mente qualificada. Então, o foco ali é muito mais na mente do que na condição física do indivíduo, né? E a mente, para o Vedanta, né? Ela pode ser uma mente contemplativa e uma mente discriminativa, etc., em qualquer cultura, né? Se a pessoa tem essa mente, ela acaba encontrando o caminho no processo vedântico, né? Sempre que falamos de Vedanta, falamos de qualificações. E as qualificações do Vedanta nunca se referem à condição física, né? Esse aspecto físico não tem nada a ver com as qualificações do Vedanta. Quando a gente fala de qualificações, a gente nunca fala da musculatura, da altura, a gente nunca fala se o sexo é feminino, masculino, né? A gente fala simplesmente das quatro qualificações, né? Que é os quatro Ds: discriminação, despaixão, disciplina e desejo por moksha, né? Portanto, quando nós falamos sobre essas três outras classes, né, os Sudras, né, os, os Sudras, os comerciantes e as forças de ordem, nós devemos lembrar que eles não têm nada a ver com o Stritvam físico, com a estrutura física, tá? Então, quando falamos sobre essas outras classes, devemos lembrar que não tem nada a ver com. Tem fundamentalmente a ver com o quê? Com a qualidade dos gunas de cada um. Pessoas que têm gunas, uma estrutura, uma configuração gúnica, mais tamásica, é um Sudra, né? Uma pessoa que tem uma configuração gúnica mais de comerciante, né? Striya, ele tem o quê? Ele tem muito rajas, né? As forças de ordem, né? Os reis que eram
né, que dominavam, né, que precisavam de muita sabedoria também. Então, eles têm raja, mas têm muita sátiva também. E os brahmanas é muita sátiva, né? E precisam de poucos rajas. Então, é simplesmente uma estrutura com base nas configurações predominantes dos gunas, tá? Então, ele está falando tudo isso para dizer que, embora a mulher fisicamente seja inferior, né? Existem diversos fatores para isso, né? Ela, intelectualmente, ela é no mesmo nível de qualquer outro homem, né? Desde que a ela seja permitido o acesso ao conhecimento em geral, né? Inclusive o conhecimento espiritual. Que tipo de personalidade Krishna se referia à mulher? Que tipo de personalidade ele se referia aos comerciantes? Que tipo de personalidade ele se referia aos empregados ou domésticos ou operários? Tá? Ele usa uma outra expressão, né? Svabad, Svabhava Stritabam, Svabhava Vaisham. Então, é predominância, talvez, não sei o que ele está dizendo com esse Svabhava, mas ele está falando sobre as classes desses Stritvam, Vaishya e Sudava, das três, né? Não dos Brahmanas, não. Então, não o Shahira, isso não se refere ao Shahira, ao corpo físico deles, entendeu? Mas ele se refere às qualidades mentais, intelectuais, emocionais, discriminativas, né? A mente do indivíduo. Agora ele fala uma coisa legal, deixa eu ver se a gente tem um tempinho aqui. Ele fala sobre uma coisa mais relevante, prática. Os Bhavada Striktvam se refere a uma personalidade mais emocional. Ela experimenta muitas emoções, né? E essas emoções, elas obstruem o discernimento humano, o pensamento racional. Toda vez que a gente experimenta muitas emoções, a gente perde discriminação e clareza. A gente sabe disso. É melhor a gente sempre esperar antes de dizer, fazer ou tomar decisões, quando a gente está emocionalmente abalado, né? Então, uma personalidade dominada por emoções, né? É uma personalidade cuja discriminação é um pouco, né? É um pouco comprometida, né? A personalidade mental emocional, né? Ela domina o comerciante. E a personalidade cognitiva, deixa eu ver o que ele está dizendo aqui. A personalidade, uma personalidade em que as emoções dominam a razão, né? É uma personalidade mental, né? Mental emocional. Ela vai dominar o aspecto cognitivo, né? O intelecto, porque, de acordo com as escrituras, né? O Vijnana Maya Kosha, né? A coxa do intelecto, do pensamento racional, deve ter controle sobre a emoção. Se as emoções vão controlar o centro intelectual discriminativo, essa pessoa é uma pessoa em confusão, né? Ela tem o que a gente chama de uma estrutura, o corpo sutil é estruturado de modo desequilibrado, porque as emoções, elas precisam estar sob, né, a, sob a jurisdição do intelecto. O intelecto deve ser o fator, o elemento mais importante, né, da vida humana, né? Da experiência humana. Por quê? Se eu tomo decisões através das minhas emoções, as emoções fortes trazem né, indiscriminação, confusão, né? Falta de clareza, né? Então eu vou criar sempre karmas mais difíceis, porque eu não estou tomando decisões usando o meu livre-arbítrio, né? Escolhendo as minhas respostas de modo realmente equilibrado e inteligente, né? Então, o intelecto ele precisa ter controle sobre as emoções. E existe uma tendência no mundo por aí, aquele que a gente diz, o mundo New Age espiritual, de que as emoções são superiores ao intelecto. Você já deve ter notado isso, né? Ah, não.
Para mim, eu tenho que sentir. Tem pessoas que até falam, não falam mais, eu penso, né? Aí falo assim, eu sinto, eu sinto, eu sinto. São pessoas que querem ser guiadas pelo sentimento, né? Então, isso é meio perigoso, porque cada um desses centros, eles servem um determinado propósito, né? O centro emocional permite a gente experimentar, né? Efetivamente experimentar a vida, porque a vida, para ser experimentada, ela tem que ser sentida, né? Você não pode viver a vida como um grande cabeção sem jamais sentir a vida. Você tem que ter o equilíbrio entre o sentir e determinar, discernir, determinar e agir com base nesse discernimento, né? Então, tudo tem o seu lugar. Se as emoções dominam a razão, né, a pessoa começa a criar karmas sempre mais conflitantes. As emoções precisam estar sob a jurisdição do Yanamaya Kosha, né? Isso são as pessoas mais emocionais. Essas pessoas emocionais terão muitas dificuldades com o Vedanta. Elas não se sentirão, né, atraídas pelo Vedanta. Primeiro que elas acham que não, isso é mente, isso é cabeça, isso é intelecto, isso é filosofia. Elas não têm aquela sensibilidade para compreender que o conhecimento, né, é tudo, né? A compreensão é tudo. Elas querem sentir, mas qual é o problema do sentir, né? O sentir é uma coisa tão variável, instável, impermanente, né, inconstante, que a gente encontra uma pessoa, uma coisa que, num determinado momento, nos dá uma sensação, um sentimento bom. Aí, mais tarde, no dia seguinte, você encontra a mesma pessoa, a mesma coisa, você, devido, né, à formação dos gunas naquele momento, você vai ter um sentimento diferente. Então, você encontrou a mesma situação ou a mesma pessoa, aqui você teve um sentimento, uma sensação, e no dia seguinte você teve uma sensação totalmente diferente. Qual dos dois sentimentos você vai confiar? Né? Não dá para confiar, porque é um fluxo em constante modificação, os sentimentos e as emoções, que depende não somente dos objetos do campo, mas depende das proporções, da configuração da minha mente naquele momento, né? Então fica muito confuso a gente viver movido pelas emoções, mas as emoções têm o seu lugar também. Qual é o lugar? É porque a gente se move na vida através das buscas humanas por seguranças e prazeres e dar, a gente precisa de ser movido. O que é que move a gente? A emoção. A emoção é que nos move. E as emoções, no início, elas são emoções que me move, porque eu quero o que eu quero e eu não quero o que eu não quero, né? Então, essas emoções, essas energias rajadas que me movem, elas precisam ser transformadas, que eu vou sacrificando essas emoções do quereres e não quereres no altar do querer o Dharma, entendeu? Querer o que é justo, querer o que me eleva, querer o que é o melhor para o campo, com espírito de devoção, etc, etc, né? Portanto, uma pessoa extremamente emocional é uma pessoa difícil de lidar. Eu tive uma namorada assim na Índia, antes de conhecer a Silvia, que ela era uma caixinha de surpresa. Cada momento assim, você não sabia qual emoção que ia emerger, né? E aí eu tinha que comprar, pegar uns lenços. Naquele tempo a gente usava lenço de algodão, né, para enxugar as lágrimas, né? Molhava tudo em torno, né? Porque com as emoções vinham as lágrimas, aí vinha, né, os ganchos, não, é porque você me olhou assim, ou aquilo aconteceu, esse trauma de infância. Então, as emoções realmente, elas, né, causam muitos problemas para a pessoa e para aquelas ao redor da pessoa também. Então, é isso, tá? Eu vou parar por aqui. Alguma, alguma questão? Alguma colocação? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashyate
Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Namaste.